Bom, pessoal, então vamos dar início aqui mais uma aula e dessa vez vamos continuar, né? Vamos continuar com a construção do nosso website em HTML e CSS, certo? Nós, na última aula, nós havíamos parado aqui na tabela de preço do site, agora eu vou querer fazer outra seção com a seção de contato, tá? Nessa seção de contato que vai ter o mapa, tá certo? Com a localização, depois telefone, e-mail, etc, né? E do lado um formulário de contato, tudo bem? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui, eu quero que você faça o seguinte. Você vai aqui no sua, aqui, né, no onde links em que encontrar tudo que precisa. E primeiro você vai aqui no Google Maps, tá certo? Clique em Google Mapa, tá certo? Aqui você vai procurar, coloque um endereço qualquer aí que você queira, né? Onde vai ser a localização aqui. Eu vou colocar aqui um centro de São Paulo, por exemplo, né? Tá certo? Feito aqui tá nessa localização. Aí vai aqui em compartilhar, tá certo? E aqui é incorporar mapa. Aí aqui, ó, tá vendo? Você vai criar em copiar HTML, tá certo? Aí você abre aqui um documento qualquer, tá certo? E copia aqui, ó. Eu já havia copiado, mas... E você cola aqui, né? Você copiou e cola aqui e deixa aqui do lado, tá certo? Perfeito. Agora nós vamos fazer mais uma coisa aqui, que é importante, tá certo? Pode fechar aqui esse mapa. Aqui ainda, né, no nosso link, você quer encontrar tudo que precisa, clique aqui em fonte e o some. Isso aqui, tá vendo? Clique aqui. Você vai ser direcionado para essa página aqui, tá certo? Então aqui, ó, no caso, tá certo? Eu estou logado, né? Eu vou sair aqui, sign out, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Você vai entrar aqui, né? Então você vai clicar Start for Free, você vai colocar o seu endereço aqui de e-mail, aí clique Send o kit, tá certo? Send kit code, tá certo? Aí ele vai chegar um e-mail para você, você vai clicar no e-mail, você vai colocar suas configurações, vai colocar uma senha, tal, o nome e tal, e vai logar aqui, tá certo? Quando tiver logado, tá certo? Quando já tiver tudo acertado isso aí, então você vai logar aqui na sua conta. Eu vou entrar aqui na minha conta, né? Então, Gmail. Tá certo? Então, quando você entrar na conta, você vai ter esse negócio aqui, um códigozinho aqui direito, certo? Clique em cima dele. Você vai se direcionar para essa página aqui, tá certo? Aí você copia, aí que pode ser a copy kit code, né? Clica aqui, né? Aí você vai aqui onde você tinha colocado o outro e copia embaixo aqui, e cola aqui embaixo, certo? Olha, isso aqui é importante. Então, tá certo, beleza? Aí mais uma coisa que nós vamos fazer. Agora você vai aqui na lupazinha aqui de procurar. Aqui é onde nós vamos procurar o ícone que nós vamos colocar no nosso site. Então eu vou procurar 3 ícones aqui, né? Eu vou querer o ícone do mapa, então eu vou colocar aqui, mapa. Mapa, certo? Eu vou clicar em procurar. Opa, dá um enter. Tá certo? Ó, ele já saiu aqui. Eu vou querer esse ícone aqui, tá vendo? Location dot. Aí aqui, ó, você copia, tá certo? Esse link aqui embaixo, ele vai dar copiado. Então, certo? Aliás, copiou aqui. Então, Ctrl C, tá certo? Aí vai aqui e coloca aqui embaixo mais uma vez. Você cola aqui embaixo, né? Opa, Ctrl V. Isso daqui. Aí vamos procurar mais outro ícone, tá certo? Vamos fechar aqui. Eu quero o ícone de telefone. Telefone, tá certo? Eu vou querer esse ícone aqui, certo? Aí você copia esse ícone aqui, tá vendo? Copia aqui, Ctrl C. Vem aqui embaixo e cola aqui, tá certo? E mais um. Eu vou querer o ícone de e-mail, certo? E-mail. Então vamos procurar aqui o e-mail, né? E-mail. Eu vou querer esse aqui, ó. E-mail, certo? Aí você copia esse código aqui também. Ctrl C. Certo? E cola aqui embaixo do outro. Então nós temos esses 3 ícones aqui, tá certo? Então,
Agora você já pode fechar aqui essa parte, certo? Vamos então agora para o nosso site. Bom, nós havíamos parado aqui, tá certo? Aqui na nossa tabela de preço, e agora nós vamos construir a segunda parte, né? A mais uma parte, mais uma seção, que é a seção de contato. Então vai ter um mapa, tá, com a localização, aquele mapa que nós salvamos, vai ter esses ícones aqui, telefone, local, blá, 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 endereço, né? E do lado aqui um formulário de contato, certo? Então vamos lá. Então abra, né, o seu index HTML da última aula, tá certo? Que vai estar determinado aqui em tabela de preço, tá certo? Eu já copiei aqui, fiz uma colinha, tá certo? Então eu vou usar esse que eu colei aqui para ser mais rápido, tá certo? Então vou aqui em Contact Us. Opa. Opa, rápido. Aqui, Ctrl C. Tá certo? E venho aqui, dou um Ctrl V aqui embaixo, tá certo? Então aqui é o seguinte, ó. Aqui, essa seção Class Tab Content é a mesma seção aqui de cima. Seção Class Content, Tab Content, que no SS que nós fizemos aqui, ele ainda não, ainda não colei aqui, né? A seção né, da semana anterior. Então, esse Tab Content é a mesma, tá vendo? Widget, que é largura 80%, mais margem alto, né? Dos dois lados, tá? Vai ficar 10%, 10% mais ou menos. O conteúdo alinhado ao centro, né? E pedem top de 50 pixels, tá certo? Mais ou menos isso aqui. E outras coisas, né? Certo? Aí aqui eu dei Opa! Aqui eu dei uma seção Class Tab Content, que é esse aqui mesmo. Depois eu coloquei um H1 aqui, um título de contato, tá certo? Aqui ó, eu abri uma seção e aqui eu abri outra seção aqui com location. E aqui que nós vamos nessa seção location é que nós vamos grudar, colar, opa, não é aqui, aquele nosso mapa lá, tá certo? Então vamos abrir aqui, ó. Aquele nosso mapa, tá vendo aqui? Eu tenho a iframe, ou seja, a iframe, né? E vai até a iframe aqui. Então, Ctrl C, tá certo? Aí vem aqui, ó, no meio aqui dessa seção, você vai dar um Ctrl V, tá certo? Ele já tem com a tag aqui, tá certo? Então, já está aqui o nosso mapa aqui grudado, né? Agora nós vamos na próxima seção, que é a seção Contact Us, onde vai ter o nosso contato aqui, o nosso contato, né? Esse mapa aqui, eu abri uma seção, tá certo? Ele tá uma seção, porque esse mapa ele vai ficar em cima. Por isso que essa seção aqui, ele vai ter algumas seções. Então, essa é uma seção aqui, porque ele não é apenas uma divisão, ele não vai ficar do lado, ele vai ficar em cima, tá certo? Agora eu abri uma seção aqui, outra seção agora embaixo, né? Essa seção aqui é uma seção só que vai conter algumas divisões, porque eu vou colocar, né, uma divisão aqui com algumas subdivisões do lado, onde vai ter o nosso endereço, telefone e, como chama, endereço, telefone e e-mail. Tá aí do lado de cá, outra divisão, vai ter o formulário de contato, tá certo? Então, por isso que aqui eu abri outra seção, que eu dei o nome de Contact Us, tá certo? Eu abri aqui uma div classe row, igual a da de cima, né? Vai ser a mesma coisa, é a mesma seção que está lá em cima, que vai dar a divisão aqui para nossas duas seções, certo? E aqui eu já colei, né, certo? Os nossos ícones aqui. Então, primeiro eu colei o de localização, que é esse aqui, é certo? Eu peguei um ícone diferente, mas esse aqui é o primeiro, tá certo? Esse aqui. Aí eu colei ele aqui, ó, tá vendo? Colei ele aqui. E embaixo eu dei um spam aqui, certo? Spam, certo? E abri aqui, ó, um subtítulo, né? H5, Motor Sushi Caminho Rosetta. Esse aqui, por acaso, é o endereço, o meu endereço aqui, né? Podia ser, eu coloquei o mapa de São Paulo, mas eu coloquei um endereço daqui. Vou colocar aqui, por exemplo, né? O do mapa, esse que eu coloquei aqui foi Rua Líbero Badaró. Opa. Badaró 135, ok? Centro, São Paulo. É só para constar.
Aí, não, é aqui, 135, vamos pôr aqui embaixo, né? 135, tá? E aqui eu vou dar o centro, vírgula, São Paulo, ok? Pronto. Beleza. Aí fecha essa subdivisão aqui. Eu dei mais uma divisão aqui. Aqui eu vou colocar o ícone do telefone, tá certo? Que nós copiamos aqui, ó. O ícone do telefone, certo? Então talvez eu tenha pegado outro diferente, não importa, só a mesma coisa. Você pode escolher o ícone que você quiser. Até o telefone tem um pouco diferente, esse aqui pode ser. Eu coloquei o ícone diferente, né? Só que antes aqui, ó, desse nosso ícone, eu dei outra classe aqui, tá vendo? O ícone é aqui, ó. Se você analisar, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, solid la location dot. Solid fa location dot. Tem dois Fá, tá certo? Aqui tem dois Fá, cadê, ó? Team fa location dot. Esse aqui eu escolhi um diferente, porque esse aqui é o sólido, é um pouco maior, mais, sei lá, mais grosso, né? E aqui tem outra seção Fá aqui na frente, certo? Tem uma seção Fá aqui na frente. Seção Fá. O ícone, ele não tem esse Fá aqui. Ó. Vamos ver o do telefone aqui, ó, só para você ver, o do telefone, né? Ó, Solid Fafone. Esse aqui eu escolhi um telefone diferente da hora que eu escolhi esse aqui, né? Mas eu vou colocar esse aqui, só para então você ver aqui. Vamos ver. Vamos colocar esse ícone aqui mesmo. Então vamos colocar esse aqui, ó. Ctrl C. Vou do aqui, ó. Isso é o do mapa. Você coloca aqui, ó. Ctrl V. Opa. E aqui eu coloquei uma seção, mais uma, uma classe Fá na frente, que é essa classe aqui que eu vou modificar esse Fá location dot, né? Aí o outro aqui, vamos escolher esse daqui mesmo. Opa, não é esse não, aqui, ó. O do telefone, vamos escolher esse aqui, ó. Ctrl C, tá certo? Vamos tirar esse aqui. Ctrl V. E aqui eu vou dar um Fá aqui na frente, né? Que é a classe que eu criei, tá certo? E por fim aqui, o do baixo também, vamos copiar isso aqui, ó, que é o último, né? O envelope. Ctrl C. Eu tinha colocado o outro, né? Simplesmente isso. Ctrl V. E aqui eu vou colocar a classe Fá aqui na frente, certo? Aqui, né? Em cima eu coloquei o endereço, aqui embaixo eu dei um H5, coloquei o telefone, tá certo? E eu coloquei aqui uma tag de parágrafo, né? Para explicar mais ou menos o horário de segunda, como chama? O horário de funcionamento, né? De segunda a sábado, das 10 às 18, mais ou menos isso, né? E aqui, né, eu coloquei o ícone, esse aqui é um ícone de telefone, aqui em cima é o ícone de mapa, tá certo? Aí tem o endereço, etc. Aqui é o ícone de telefone, aí eu coloquei o telefone, tal, mais a horário de atendimento, e aqui é o ícone de um envelope, né, de e-mail, aí eu coloquei o meu e-mail aqui, no H5, tá, eu dei um spam aqui, ó, certo? Lembra que tem uma tag spam aqui entre os dois aqui, tá certo? Um spam, tá certo? E aqui eu coloquei, e aqui eu coloquei um texto, envie sua mensagem, tá certo? Embaixo aqui, eu abri mais uma div aqui e fiz a div de contato. Então, aqui eu coloquei o nosso ID de contato, né? Essa div aqui, ela só teria assim, classe contato, que é a classe que depois a gente vai ver aqui agora, né? Como a gente, depois, no CSS, como é que a gente faz. Então, eu abri uma div aqui, certo? E aqui, esse aqui é um parâmetro normal de formulário de contato, tá certo? Quando você vai fazer um formulário de contato, você pode pesquisar aí alguns formulários de contato pronto, você vai ter aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos se você for fazer em HTML, ele segue esse padrão aqui. Então, input type text. Em seguida aqui, input type, é o que vai ser escrito aqui, então é o nome, tá certo? Aqui você vai deixar um espaço que é para a pessoa colocar o nome. Então, por isso, input type text, né, que é texto, porque você pode colocar outra coisa, né? Tem vários, alguns parâmetros, aqui é no nome, né? E o placeholder. Placeholder é que vai constar dentro do quadrado também o nome, né? E aqui o required, né, que significa que é necessário, a pessoa precisa colocar o nome, tá certo?
Aí input type e-mail, nome e-mail, placeholder entre e-mail, write. Isso aqui é tudo padrão, certo? Você vai procurar, você vai achar isso por aí, né? Então a mesma coisa, tá certo? Ó, input type, tempo, subject, blá, 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 tá certo? E aqui, ó, texto e área, rows 866 de placeholder. Aqui é porque aqui é o input types que vai ser um texto mais longo, que é onde você vai colocar sua mensagem, tá vendo? O subject aqui é o, como chama? Subject é o, como fala esse em português, é o assunto, tá certo? Isso aqui é o assunto, né? E aqui embaixo a mensagem, né? Por isso que aqui, em vez de ser input type, é text area rows 8, né? Tem 8 colunas, mais ou menos, equivalente, né? Certo? E por fim, embaixo, para fechar esse nossa forma aqui, olha que ele começa com form aqui, tá vendo? É um formulário, isso é um padrão, tá? Mesmo que você não saiba isso aqui agora, você pode só pesquisar na internet quando você quiser fazer isso aí, que você vai achar vários modelos disso aqui, né? Ele fecha, abre com form e fecha com form, né? E aqui tem assim, o button type, né? Aí button type, tá vendo? Input type, e aqui tem um button type, que é submit, classe, a classe aqui, a gente tá colocando uma classe, porque a gente vai deixar o botão do jeito que a gente quer. E o texto é send message, né? Tá certo? Pode ser enviar, sei lá. Certo? Pode ser, vamos um pouquinho enviar. Enviar, pronto. Opa. Enviar, certo? Ok? E termina assim. E aqui fecha ali. Aqui, ó, nesse form método post action, tá vendo? Action é contact form PHP. Então é o seguinte, ó. Você vai criar um formulário aqui, mas para ele funcionar, ele tem que ter um sistema que funcione. Por exemplo, você vai colocar no seu site lá, tá certo? Aquele formulário tudo bonitinho. Você vai fazer isso em HTML, vai ficar todos os espaços lá. Mas para que esse formulário funcione, certo? Que a pessoa escreva lá e ele faça o envio dessa mensagem para um e-mail, você precisa ter um formulário de um sistema PHP. Isso aí também você encontra, você não precisa fazer isso da PHP. Eu criei um aqui que eu vou deixar, tá vendo? É mais ou menos alguma coisa aqui, ó. Você precisa criar isso aqui, ó. Se você pode fazer, se você quiser trabalhar simplesmente com HTML, CSS puro, você vai ter que aprender alguma coisa de, por exemplo, PHP e outras pequenas linguagens, né, como JavaScript, esse tipo de coisa. Não exatamente se aperfeiçoar nisso, mas pelo menos ter o que você precisa para você fazer, né, algumas, por exemplo, algumas sessões, assim, alguma coisa útil, né? Tipo assim, um formulário de pesquisa ou um movimento que você vai ter no site, como aquele do Scroll, tá certo? Esse aqui ó, é um formulário simples de PHP para enviar e-mail. Isso aqui você encontra. Por acaso eu coloquei aqui só para você ter uma noção. Então, isso aqui você vai salvar, tá vendo? Tá vendo? Aí aqui no seu arquivo vai ter o seguinte, vai ter a imagem, aí vai ter o arquivo HTML, vai ter o arquivo CSS, vai ter o JavaScript, aquele lá que nós colocamos para fazer o deslizamento da página, e aqui vai ter o contact form, o PHP, vai ter esse contact form PHP. Então, quando a pessoa clicar lá no formulário escrever e enviar, ele vai usar o que está escrito aqui, tá vendo? Cadê? Ó? Action, onde é que é a ação dessa contact form aqui? Vai ser utilizando o contact form PHP, tá certo? Que é esse aqui, ó, que tá salvo aqui dentro. Então, quando a pessoa clica lá, ele vai enviar. Então, olha só, nesse contact form aqui, vamos ver aqui, ó. Então, que precisa mais algumas coisas, tá certo? Você precisa ter um servidor, tá certo? Esse aqui você tem que estar no banco de dados. E aqui a gente só está fazendo o HTML simples, assim, né? Então, vai ter que ter o seguinte, ó. Você vai ter que colocar aqui, ó, no arquivo PHP, o e-mail, tá certo, né? Por exemplo, aqui vai ter um e-mail aqui que eu coloquei na barbearia, barbearia.com, info@barbearia.com. Esse vai ser esse e-mail aqui, tá certo? Aí aqui você vai ter que colocar um e-mail. Todos os e-mails têm que estar funcionando. Então, por exemplo, esse e-mail aqui ele tem que estar registrado no seu domínio lá. Senão não vai funcionar o arquivo PHP, né? Aí aqui você vai receber, pode ser qualquer e-mail que você possa enviar. Tem um e-mail lá do domínio, mas você quer enviar, por exemplo, para o seu e-mail do celular tal. Aí aqui você coloca esse e-mail aqui, tá certo? Então, com esse arquivo aqui vai tá funcionando perfeitamente, né?
logicamente, depois tem outros parâmetros que você precisa saber, né? Vai ter que ter um banco de dados, o e-mail vai ter que estar salvo todos esses arquivos lá no servidor, etc e tal, né? Isso aqui é coisa para se você fosse dedicar a estudar HTML e CSS mais a fundo, tá certo? Aí você vai partir mais nesse ponto aqui. Aqui eu estou dando um toque nisso aqui para você, o que que precisa para não passar em branco, né? Porque, na verdade, a gente não vai precisar disso aí. Por exemplo, quando a gente trabalhar com elementos, isso já vai estar tudo configurado lá, que você não precisa se preocupar em criar nenhuma linha de código desse aqui que já vem tudo configurado. O próprio JavaScript, você não vai precisar criar códigos JavaScript, né? Lá já tem um sistema pronto que você vai usar. Não vai precisar criar esse contact form PHP, que lá também já tem isso daí, né? Mas se você for trabalhar com HTML e CSS puro, então você vai ter que saber isso aqui também, tá certo? Então, a título de conhecimento, eu criei isso aqui, tá certo? Então, olha só, aí aqui, né, no nosso HTML, você vai ter que pôr o nome do contactform.php, que é aquele arquivo que está salvo lá, tá certo? Então, feito isso aqui, vamos salvar aqui aqui a nossa folha, né, de HTML, né, agora no nosso site, e vamos ver como é que ficou aqui. Vamos salvar aqui. Então, ficou assim, tá vendo? Ó, por enquanto está assim. Aqui é aquela nossa folha de contato, tá vendo? Tá desse jeito aqui. Aqui tá o mapa, tá certo? Aqui tá, ó, o nosso ícone aqui de mapa, tá o endereço, o centro de São Paulo, tá vendo? O telefone, tá tal, aqui tá o e-mail, etc e tal. Agora vamos ajustar isso aqui no CSS, tá certo? Vamos lá. Então vamos aqui na nossa folha de estilos. Eu vou também já, como eu falei, já copiei aqui, então vamos lá. Já fiz uma colinha aqui. Vamos copiar e colar. Ctrl C. Vamos aqui, Ctrl V. Então é o seguinte. Aqui é a location, tá certo? Que é o location, que é esse aqui, ó. Cadê o nosso location aqui? Location, tá vendo? Isso aqui é a seção onde tem o nosso mapa aqui, tá certo? Então, nesse location aqui, eu dei o width, a largura, né? De 80%, a mesma coisa, né? Margem alto e padding de 80 pixels, 0, né? Então, 80 pixels, ou seja, né? É o seguinte, ó, em cima e embaixo vai ter 80 pixels e lateral vai ser 0, né? Certo? Não vai ter padding nenhum, certo? Aqui é location e frame, que é esse frame aqui, tá vendo? O location e o iframe, que é isso aqui, tá vendo? iframe, certo? Então esse iframe aqui, eu dei uma largura de 100%, tá certo? No iframe, aqui é na seção do local de 80%, e no iframe eu dei o 100%, 100% vai utilizar esses 80% aqui, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui eu fiz a nossa seção de Contact Us também, que é esse aqui, ó, Contact Us. Cadê? Ó? Essa é a nossa seção aqui, ó, cadê? É Contact Us, tá vendo? Essa Contact Us é a mesma coisa, é 80% e a margem é automática, né? Vai dividir as margens. Se for completo, ele vai dividir assim, se for metade, né? Ele vai ter 80% dessa metade e vai deixar os 20% de cada lado. Você entendeu? Então aqui eu tenho 100%, metade é 50%. Então, se eu der 80%, esse aqui vai ter 80% de 50 e vai ter 10% desses 50 também de espaço, tá certo? Nesse sentido. Então, aí aqui é o contato e coluna, né? Certo? Então vai ser essas colunas aqui do contato, né? Aqui tem todas as colunas aqui, tá vendo? Onde tem as nossas classes aqui, onde foram divididos, né? Então, nós fizemos pequenas divisões, tá certo? Então vai ser acertado nesse contato coluna, contato coluna div, eu dei todos esses parâmetros aqui, tá vendo? Aqui é o Fá, tá vendo? Esse Fá aqui como chama? É esse aqui, ó, essa classe para cada um dos nossos ícones aqui, tá certo? Então, eu dei aqui o tamanho do ícone vai ser 28 pixels, a cor vai ser meio esverdeada, se eu não me engano, essa cor aqui, né? A margem 10 pixels, né, de todos os lados. Margem 10 pixels, aqui margem right. Então, a margem, então as outras três tem 10 pixels, só da direita tem 30 pixels, tá certo? Contact com o div, aqui é o P, tá certo? Que é o parágrafo do texto, tá certo? Aqui é o H5, que é o como chama? O subtítulo, tá certo? Ó, então, que é esse aqui, ó. O P é esse aqui, o subtítulo é esse aqui. Então, são os parâmetros disso aqui, como eu quero que ele seja, né? Então, ó, por exemplo,
o fonte size 20 pixels, margem border 5 pixels, a cor da fonte, o peso da fonte, né? E o do P é só o P em zero, então ele vai ser o padrão, o normal que vem para cada... É um padronizado, né? Para o site, né? Que é o tamanho, deve ser padrão, deve ser 16 pixels o tamanho, a cor preta, esse tipo de coisa, né? É o padrão. Contact com input. Isso aqui input, né? É mais aqui pro botão, tá certo? Pro botão lá do... Isso aqui é pro setor aqui esse input aqui, tá vendo? Ó, cadê, ó? É input, tá vendo? Os input type tal, esse para aqui pro nosso formulário de contato, tá certo? Vamos ver aqui. Tudo isso aí, ó, o hover tá, do botão, tá certo? Quando a gente for clicar, olha aqui, ó, a borda é de 1 pixel com a cor verde, né? O background também verde, e assim vai, né? Ficou nesse esquema aqui. Então, feito tudo isso aqui, como eu falei, você planeja, né? Eu tô para fazer a aula aqui, eu já deixei pronto, mas você tem que saber, você vai pensar como é que eu quero, você vai imaginar como você quer, aí você vai ajustando até chegar ao que você quer. Então, por isso que demora para fazer. Então, eu fiz aqui já colado, porque para não estar precisando estar pensando. Mas mesmo, né, que eu tivesse escrevendo, eu tinha que ter pensado antes e planejado antes, porque se a gente for pensar como vai fazer durante a aula, vai demorar muito. Para você fazer um site desse jeito, você tem que imaginar, mesmo que você saiba bastante, saiba todos os códigos, você vai pensar o que você quer, não é? Então, por isso tem que ter um planejamento, tá certo? Então, vamos dar um save aqui e vamos ver como é que ficou aqui o nosso... Tá certo? Ficou assim, tá vendo? Aí vamos ver o nosso botão de enviar, ok? Olha, enviar. Então tá aqui, ó. Coloque seu nome, o seu e-mail, o assunto e a mensagem enviar. E aqui tem aqui, ó, o símbolozinho de de endereço, tá certo? Rua Líbero Badaró, papapá, centro de São Paulo, telefone, de segunda a sábado às 10 horas de atendimento, né? E um e-mail para contato, tá certo? Aqui o nosso nome de contato. Então, aqui o mapa com endereço, tá certo? Aí nós vamos vir aqui, como a gente já colocou esse ID aqui, certo? Ó, vamos ver aqui, ó. Como a gente colocou esse ID aqui de contato, tá vendo? ID de contato, que é o nosso menu âncora. Menu âncora é exatamente isso, né? Você faz um link, né? Que dá um ID, que é um nome X, como no caso aqui foi contato, você coloca o ID lá, a âncora em algum lugar, num link, por exemplo. Quando você clicar, você vai ser direcionado. Aqui desliza, for na outra página, ele vai fechar a página e abrir a outra, esse tipo de coisa, certo? Então, aqui, quando nós clicamos aqui no nosso contato, certo? Nós somos direcionados aqui para o nosso formulário de contato aqui. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós terminamos mais uma sessão da nossa página HTML, CSS. E agora, na próxima aula, nós vamos fazer o último setor, que é o footer, né? O rodapé, tá certo? E vamos encerrar a construção da nossa página em HTML, CSS, tá certo? Para você, foi feito essa aula aqui para você entender os parâmetros e para você saber o mínimo para você usar. E acabando isso aqui, nós já vamos construir a mesma página com o Elementor, tá certo? Usando o WordPress para você ver a diferença e a rapidez. Tudo bem? Então, até a próxima aula.